Então vamos ficar sobre os pés e vamos para a próxima lição. Vamos ler Mateus 28, que é o texto básico. Mateus 28, muito conhecido. O texto da grande comissão, a carta magna das missões. Mateus 28, 18 a 20. Glória a Deus. Abra a sua lição. Hoje nós estamos na lição de número 14. Vocês sabem, cadê minhas psicopedagogas? Mudou, porque antigamente no cartório e nas escrituras, podia se escrever 14 com CA e 14 com QU. Mesma coisa ainda. Mesma coisa, tá vendo? Você sabe o que é a mesma coisa, não sabe? Era interessante essa questão e outras parecidas. Vamos lá. Qual o tema da lição de hoje? A missão da igreja. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus. O versículo-chave está em João 13, 15, na lição. Vamos lá? 1, 2, 3. Toda vez que tem uma vírgula, você está lendo em grupo, dê uma paradinha, certo? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Palavra de Deus, amém? O Senhor seja conosco, tome assento. Abaixa o volume aí, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, então nós já chegamos na lição de número 14, já partindo para o fim dessa revista, que está trabalhando o tema Edificarei a minha igreja. Esse tema já deixa bem claro que a igreja, ela é do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor Lindomar, não é do pastor Francisco, a igreja não é da CIEDESPEL, a regional, a igreja não é da CGADB, a nacional, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Não, a igreja, ela tem dono e é um dono só, Jesus Cristo. Todas estas questões que eu falei, elas trabalham para Jesus, ou pelo menos devem trabalhar. Toda pessoa que for liderar a igreja, que for trabalhar para Jesus em alguma coisa, em algum setor desta que chamamos de igreja organizada, deve saber que está trabalhando para o Senhor. E trabalhando para o Senhor dentro de direções dadas por lideranças levantadas para e pelo o Senhor. E hoje nós vamos falar da missão da igreja, mas não exclusivamente das missões, da obra missionária, não. Nós vamos trabalhar do ponto de vista daquilo que é a igreja e a missão dela em vários setores, em várias direções. Quando nós somos igreja,
nós temos a missão de sermos igreja. Diga, eu tenho a missão de ser igreja. Onde eu estiver, com quem eu estiver, a minha missão é ser igreja do Senhor Jesus. Qualquer lugar onde for um evangélico, um crente, um cristão, lá ele está representando a igreja. Por isso, você vai ver que em muitos lugares, ao invés de colocar o nome da pessoa, eles colocam, evangélico fez tal coisa. Sim ou não? E aí, às vezes tem pastores que não são levantados a pastores por Deus, mas por homens. E aí chega e faz um escândalo, e está lá, pastor fulano. E envergonha a igreja do Senhor Jesus. Nós fomos salvos, batizamos em águas, fomos inseridos no corpo de Cristo, e onde estivermos, representamos a igreja do Senhor Jesus. E isso é muito sério. Uma das coisas para saber dentro desta lição, é que nós somos igreja que representa Jesus diante das sociedades que vivemos. A principal sociedade que nós representamos Jesus é a sociedade chamada família, lar, onde eu moro. Tem esposos que não aceitam Jesus porque as esposas não demonstram ter o Jesus que transforma. E Jesus transforma. Jesus tira ignorância, Jesus tira arrogância, Jesus tira estupidez, Jesus tira xingamento, Jesus tira tudo, faz nascer de novo. Então, nós temos que representar Jesus na sociedade casa, família que nós vivemos. E também a sociedade familiares, que são aqueles que nos cercam, parentes da minha esposa, parentes meus. E eu tenho que representar Jesus como igreja. Eles vão querer servir o Jesus que eu sirvo, se o Jesus que eu sirvo transformou a minha vida. Temos que representar Jesus diante da sociedade, da empresa que nós trabalhamos, da escola que nós frequentamos, da faculdade que nós frequentamos, que nós fazemos parte. Nós temos que representar Jesus nas sociedades dos nossos amigos. E onde estivermos, Jesus tem que ser visto em nós, de uma forma ou de outra. Tem muitas pessoas leigas que não vão dizer, eu vejo Jesus em você, mas elas vão dizer, eu vejo que você é diferente. E isso para o céu é, eu estou sendo visto na vida desta pessoa. Entende? E todos nós, irmãos, todos nós somos chamados a isso, porque todos nós somos discípulos do grande mestre, que é Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos ou nos tornarmos imitadores do Senhor Jesus, fazer o que Jesus faria no nosso contexto de vida. Vocês estão prestando atenção? A mente está aqui? Fazer o que Jesus faria no nosso contexto de vida. Porque tem os ignorantes e arrogantes, né? Mas Jesus não casou, como é que eu vou fazer se eu sou casado e não sei o quê? O que Jesus faria no nosso contexto de vida. Porque uma coisa nós sabemos, Jesus tem caráter, é honesto e só faz aquilo que é certo fazer. Amém ou não? Amém. E nós, enquanto igreja para missões, nós fomos chamados para fazer o que Jesus começou a fazer. João 20, 21, Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu vos, só fala os crentes que querem morar no céu, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Foi o que Jesus disse. Então nós fomos enviados a seguir
dar sequência ao que Jesus começou a fazer. Lembra do bastão? Jesus entrega o bastão, ao morrer na cruz, será assunto aos céus, e nós pegamos o bastão. Nós continuamos a carreira que nos está proposta. E na lição de hoje, nós vamos falar de quatro ações pelas quais a igreja tem condição de cumprir a missão, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Aqui tem algumas coisas que eu faria diferente, mas nós vamos seguir a lição e depois nós vamos dar algumas outras dicas aqui. Vamos lá? A primeira das ações na revista qual é? Evangelizar o mundo. Diga, evangelizar o mundo é minha missão. Vamos lá. Se evangelizar é minha missão, tudo que eu faço que não evangeliza ou prejudica a evangelização, eu estou indo contra o reino de Deus. Sim ou não? Se chegou a hora de fazer o almoço e eu não faço, eu estou indo contra aqueles que iriam alimentar. Eu estou prejudicando. Se é me dado um mandamento e eu sou de Deus, meu dever é obedecer e não questionar. Por que é que eu não questiono Deus, mesmo sendo um ser pensante, mesmo sendo um ser inteligente, mesmo que nós todos somos, eu não estou me exaltando aqui não, você também é, Deus nos deu inteligência, né? Tem gente que pensa, já está exaltando, não estou não, todos nós somos inteligentes, porque cada um de nós temos uma massa encefálica aqui, ó, muito boa, é uma máquina, é um computador maravilhoso. Então, nós somos seres volitivos, pensantes, inteligentes, racionais, nós temos a imagem e semelhança de Deus em tudo isso, então nós somos capazes. Mas por que que eu não questiono Deus? Por que que eu não questiono Deus, mesmo tendo tanta capacidade de raciocínio, de lógica, etc.? Porque eu conheço o caráter de Deus. Eu não preciso questionar uma ordem de Deus, porque eu sei o que Ele está falando. Eu sei que Ele é responsável pelo que Ele fala. Eu sei que Ele é inerrante. Então, se Deus mandou fazer, eu faço. Porque eu não vou chegar para Deus, vai para a África, Deus, mas o senhor não sabe que lá tem bruxo, que lá tem região lá que... Ah, meu filho, que bom que você me informou, não sabia. Levanta e faz a minha obra. Senhor, mas tu não sabe que eu não sei ler direito? Ah, é mesmo, você não sabe ler direito. E eu não tenho capacidade para mudar isso, né? Levanta e faz a minha obra. Senhor, mas ninguém vai me respeitar, não, eu sou tão novo. Ah, eu esqueci que você era novo. Esqueci porque eu falei para Jeremias, não diga sou uma criança. Onde eu te mandar, você vai. Irmãos, nós somos seres tolos, porque ao invés de usar a nossa inteligência para obedecer, a gente usa para questionar. E é aí que a gente perde tempo. Porque o certo é, eis-me aqui, Senhor. Rineni. Tem gente que tem coragem de falar? Ou seja, no hebraico, eis aqui para o que der e vier, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eis-me aqui. Evangelizar significa pregar boas novas de salvação. E eu tenho que pregar essas boas novas. E tem duas formas de pregar boas novas e devem estar juntas, que é o meu testemunho de vida e as palavras que saem da minha boca. Elas não podem se contradizer. Eu só prego e só devo pregar o Deus que mudou minha vida primeiro.
Se Deus não mudou sua vida, fica caladinho e vai trabalhar para que Deus mude. Quando Ele mudar, abra a boca e fale: Deus muda, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Quando Jesus saiu evangelizando, em Mateus 9,35, a Bíblia dá 3 verbos para a gente entender o que é isso mais ou menos. A Bíblia diz que Ele foi ensinando, que Ele foi pregando e que Ele foi curando. A igreja tem no mínimo esse tríplice ministério: ensinar, pregar e curar. E Ele ia para onde? Ele ia para as cidades, para as aldeias, para as vilas. Ele ia em busca de almas. A igreja ela vai para a África, mas ela vai para a Suíça e a Suécia também. Porque Deus não veio salvar os pobres, Ele veio salvar as almas. Deus não veio salvar os ricos, Ele veio salvar almas. Onde tiver almas é o lugar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então nós temos que ir em qualquer lugar onde Deus nos enviar. Nós temos que ir com os irmãos invisíveis e visitar as sarjetas e aqueles que estão ali em situação de rua, e temos que ir com a igreja lá para o Palácio do Planalto pregar o Evangelho. Porque onde tem almas, tem amor de Deus querendo ser derramado e alcançar vidas para a salvação. O nosso Salvador, ele é a boa nova, e Ele pregou boa nova. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Qual é? Jesus Cristo está vivo. Ele é a boa nova. Como assim Jesus Cristo está vivo? Ele veio, morreu por nós, ressuscitou o 3º dia, Ele foi assunto ao céu, está à destra do Pai e vive para sempre. Ele foi morto, mas agora vive para sempre. O que quer dizer isso? Há esperança para você, há salvação para todos nós, há libertação, porque o Filho de Deus se fez homem e tomou as nossas dores, nossos pecados e maldições, ressuscitando nos deu poder para ministrar tudo isso em prol de toda a humanidade. A igreja tem a boa nova e deve pregar. Por isso nós temos um mandamento. Diga: foi dado um mandamento para mim. Diga: mim tem mandamento. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Esse mandamento é para quem? Para toda a igreja. Isso que a igreja primitiva fazia. Se cada um de nós, irmãos, trouxéssemos uma pessoa para Jesus, a igreja dobraria todo ano. Cada um de nós da igreja universal, ou seja, de toda a igreja que está no mundo. Se nós temos hoje cerca de 1 bilhão e 200 milhões de evangélicos, se nós temos hoje isso, ou cristãos, nós poderíamos ter 2.800 no ano que vem. E no outro ano, 5.600. E no outro ano, nós vamos passar a habitação do mundo, 11.200. O problema nosso é ficar nos bancos criticando pessoas, falando mal de sistemas e de formas de servir a Deus. Enquanto nós fazemos isso, o reino de Deus padece, sofre. Nós temos que ter na igreja o que Deus sempre prega para nós: união e unidade. E eu falo para toda a igreja habitada no mundo. Nós temos que ter. Nós temos que ser unidos e apegados às doutrinas fundamentais da Bíblia. E elas devem estar em nós, porque senão não há salvação.
Mas as outras coisas nós temos que tolerar uns aos outros, mas que se pregue o Evangelho. Concordar com o pecado, com o erro, jamais. Compactuar com obras das trevas, jamais. Mas tolerar as pessoas, pregando o Evangelho e nos unindo para isso. Pessoas pegam, por exemplo, o trabalho dos irmãos invisíveis e falam: vocês estão postando coisas para aparecer no Facebook. Irmãos, hoje nós temos as redes sociais para divulgar. Divulgar. Toda vez que os irmãos invisíveis postam os trabalhos que foram feitos, arranjam parceiros para ajudar a obra, arranjam pessoas para tentar imitar o trabalho que está sendo feito, e isso é maravilhoso. Nós arrumamos intercessores, pessoas que simpatizam e vão se aproximando do Evangelho. Você tem que condenar aquela foto nua das pessoas que se dizem cristãs no Facebook. Você tem que falar mal das frases que são colocadas, que ao invés de unir a igreja, separa. E sabe o que é o inferno da coisa? É que põe umas coisas erradas, aí comentário um atrás do outro. Mas quando põe coisas honestas e justas, não há tantos comentários. Ou nós nos unimos em torno de Jesus e para a glória dele, para alcançar pessoas, ou deixa de farsa, vai para o mundo. Nós temos que nos unir para glorificar Jesus. Você não tem tudo? Quem achou Jesus não achou tudo? Cadê a alegria por ter Jesus? Entra na igreja parecendo que entrou no velório. Eu tenho Jesus, o problema é seu, eu vou adorar Jesus, eu vou servir Jesus. E eu vou pregar o Jesus que muda, porque Ele mudou minha vida. E mudou a vida de muita gente aqui. Então a gente não tem que viver em confusão, pensando mal, não sei o quê. Não, irmãos, é hora de união para glorificar Jesus e para alcançar pessoas que estão sofrendo lá fora. Olha o que diz Paulo. Pois, Romanos 1,16, está aí no subtópico 2 do tópico 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pregamos o quê? O Evangelho. Quem é que convence? Sou eu ou o Espírito Santo? Então prega o Evangelho, mas pregue primeiro com a vida. Pessoas vão querer ouvir você quando você for transformado de verdade. Mas se não for, a verdade se torna mentira na sua boca. Chega aqui uma pessoa que ainda tem um punhado de vício e ainda fala mal dos outros e vai pregar que Jesus transforma. A pessoa vai falar assim: transforma como? Você está aí desse jeito. Tem que ser por pessoas nascidas de novo. Estão me ouvindo bem? Não me envergonhe do Evangelho. Aí tem aquela pergunta que nós podemos fazer na contramão do que foi dito. Mas e o Evangelho? Se envergonha de você ou não? Eu não me envergonho do Evangelho. Mas será que ele não tem vergonha das minhas atitudes? Porque esse Evangelho, ele me regenera. O Evangelho de Cristo me transforma. A palavra, ela entra na pessoa e muda a pessoa. 1 Coríntios 9,16, Paulo deixa algo bem forte. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Você pode dizer essa última frase? Deus ordenou a igreja para pregar o Evangelho. Ai de nós se não pregarmos. Os tímidos ficarão de fora. E aqui em Mateus 5, 13 a 16 vai nos ajudar muito. Porque essa passagem nos chama a atenção. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo. Sabe por que a terra está em trevas? Porque nossa luz não está brilhando. Me responda aqui uma coisa. Quem está gostando da lição? Me responda aqui uma coisa, irmãos. A gente apaga as trevas ou apaga a luz? Treva não apaga, irmão. A gente apaga a luz. Alguém apaga a treva? Hã? Tem jeito de apagar a treva? Tem alguma? Hã? Aí você chega no escuro e apaga a treva. Trevas são ausência de luz. Você apaga a luz. Trevas não resiste luz. Porque é, na verdade, um vazio, um lugar sem luz. Quando você aciona a luz, dissipou as trevas. Se encha da luz de Jesus para você ver. Se encha da presença de Deus para você ver. Se faça avivado por Deus, se Ele não vai transformar a sua casa, se Ele não vai mudar todas as pessoas que estão próximas de você. Deus quer derramar avivamento em nós. Agora anda amargurado, anda reclamando da vida, anda falando mal da sua igreja, anda falando mal das pessoas para você ver. Você já está em treva, vai fazer o quê? Agora acenda a luz. A Bíblia diz que essa luz não pode pôr debaixo da cama também não, tem que ser no veladouro, e toda a casa será iluminada. Ou seja, quando nós somos colocados no lugar certo em Cristo Jesus, toda a nossa casa recebe luz. Até o marido descrente é santificado pela esposa crente. Os filhos são santificados pela esposa crente, cristã. Então, nós somos a luz, por isso nós temos que brilhar essa luz para que as trevas se dissipem. E nós somos o sal. Sal aqui não é para salgar, e nem para se tornar insípido, porque se for insípido para nada mais serve. O crente que não faz e nem desfaz serve para nada. Sal tem que temperar. Não pode salgar e não pode faltar, tem que ter equilíbrio. Todo crente equilibrado faz bem a qualquer sociedade. Então, quem está entendendo? Nós precisamos dar sabor a este mundo e dar luz a este mundo, e começa dentro da sua casa. Primeira missão, então, é o quê? Evangelizar o mundo. Vira para essa pessoa que está aí, eu estou no negócio do vira esses dias agora. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí e faz: tu tem feito isso? Você tem obedecido? Como é que está seu Facebook? Pergunta. Seu Facebook fala disso? Seu Instagram fala disso? Hã? Irmão, quer saber se a pessoa é crente? Abre o Facebook dela. Ainda mais dia de festas agora, que tem tanta besteira, que a Bíblia condena, e os crentes divulgam: olha que bonito. Irmão, não é bonito não, é o que é correto, é certo, segundo a palavra. Você sabia que lá no meio das trevas, existem coisas bonitas? Minha mãe fazia parte de ponta de mesa, de centro espírita, de espiritismo baixo. Tinha um espírito lá que dizia, chamava Espírito da Luz, mas cada coisa bonita que o povo chorava. Que frase, que conselho. Nós não estamos atrás do belo, irmãos. Nós estamos atrás do correto, do honesto, do justo, do que vem de Deus e é para Deus. Ou nós temos uma posição em Deus ou não temos. Traga a mente para cá em nome de Jesus. Ou nós somos de Deus ou não somos, e nós estamos passando para o final dos tempos da igreja na terra. Haverá arrebatamento. Nós temos que
estar ou nos colocar prontos em Cristo. Por isso, o tempo de servir a Deus parece que não estamos arranjando mais tempo, parece que não dá mais tempo, parece que não tem jeito de orar. Essa igreja aqui, graças a Deus, tem vida de oração. Parece que não tem jeito de ser dizimista e ofertante mais, porque tem tanta dívida. Não dá para ser pessoa que evangeliza mais, porque trabalha demais, porque não sei o quê. E tem gente que prioriza Deus, Deus dá tempo para tudo para servir a Ele. Preste atenção nisso. Segunda missão da igreja. Mas aqui eu mudaria, né? Glorificar o Pai e o Filho, né, irmão? Porque Jesus veio e glorificou o Pai. Aí Jesus falou assim: eu volto para o Pai e o Espírito vai me glorificar. Não é verdade? Ou não? Sim mesmo ou você está em dúvida? Porque Jesus Cristo detém todo o poder no céu e na terra agora. No final ele vai devolver para o Pai. Então nós temos que glorificar o Pai e o Filho. Tem gente que fala assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas a igreja tomada pelo Espírito glorifica Jesus. Porque ele veio para glorificar Jesus. Ok? E nenhum tem ciúme do outro não, fica em paz, tá certo? Mas a gente deve saber o que está fazendo. O Filho, quando veio aqui, glorificou o Pai. Nós, adotados neste Filho, né, através de Jesus somos co-herdeiros, glorificamos o Pai e glorificamos o Filho, que é Jesus Cristo. No caso de nós adotados, como glorificamos a Deus? Frutificando. Jesus falou assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: como é que está o negócio aí de dar fruto? Pergunta para a Juliana não, que ela já sabe que está dando fruto, né? Como é que está a produção de fruta aí? Pergunta para a Rosiama também, que não precisa. Como é que está a produção de fruta aí, irmão? Só produz fruto quando a gente cuida do que tem que cuidar. Quando a gente cultiva o que tem que cultivar. Quando a gente limpa o que tem que limpar. Quando a gente poda o que tem que podar. Quando a gente rega o que tem que regar. Não produz fruto sem cuidado. Nós temos que trabalhar isso. Sem mim, é o contexto da passagem. Então nós temos que estar em Cristo e produzir fruto. Pastor, como que eu descubro se eu estou em Cristo ou não? Se você está produzindo fruto. Se não está produzindo, você tem duas coisinhas para Deus fazer: ou Ele te podar, ou Ele te cortar. O contexto da passagem de João 15 diz assim: quem não dá fruto, Ele o corta. Quem dá fruto, poda. Para quê? Ou seja, a gente tem que dar fruto, mas não é 2 frutos todo ano, não. Esse ano foi 2, o ano que vem é 3. Porque Ele dá fruto e dá fruto mais ainda. Nós crescemos em Cristo. Ninguém para de crescer estando em Cristo. Viu aqui onde a igreja chegou? Porque está em Cristo. E nós vamos chegar em tudo aqui, porque está em Cristo. Nós queremos fazer obras para Cristo. E aí a gente cresce quando é para Cristo. Entende? Então pergunta de novo, mas pergunta para outro, para essa pessoa não ficar nervosa. Você está dando fruto ou não está? Aí tem uns arrogantes, ignorantes, fala assim: estou dando conta nem de mim mesmo. Sabe por que você não está dando conta de você, né? Sei não, pastor, por que que é? Porque você é o centro. O dia que você tirar você do centro e colocar Jesus no centro, você vai dar conta de tudo. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Simplesinho assim. Então, frutificando.
Outra forma de glorificar o Pai, testemunhando aos incrédulos. 1 de Pedro 2:11. Vê lá. 1 de Pedro, vamos ler. 1 de Pedro 2:11 e 12. Olha o que diz. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Primeiro ele está dizendo assim, vocês têm que abster dos desejos carnais. Esses desejos carnais, eles vão anular sua alma. O que vocês têm que fazer é ter um viver honesto entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não conhecem a Deus. Então, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, a prática das boas obras na minha vida glorifica meu Pai. Por isso que Mateus, que nós citamos 5:16, o contexto 13 a 16, fala para a gente praticar boas obras, para que os homens vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então nós temos que ter essa revelação de que Deus está em nós a partir de boas obras. Também a forma de glorificar a Deus seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, de 3 a 6. Essa passagem também vamos ler. Capítulo 15, de 3 a 6. Porque também Cristo não me agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu imito Jesus, estou glorificando o Pai. Vivendo uma vida santa e pura, porque nós somos templo de morada do Espírito Santo, e nós devemos glorificar o Pai no nosso corpo. Então, longe das impurezas sexuais, longe das coisas que não glorificam a Deus no nosso corpo. O nosso corpo, Romanos 6, não pode ser entregue ao domínio do pecado, mas ao domínio do Espírito Santo do Senhor. Outra forma, 21:19 de João, vivendo e morrendo para Deus. Paulo aos Filipenses diz, quer morra, quer viva, que seja para a glória de Jesus. Então tudo em nós, na morte e na vida, tem que glorificar a Deus. Amém? Outra forma de nós cumprirmos a missão da igreja. Terceiro tópico. Sujeitar-se às autoridades. A autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. A pessoa que é investida de autoridade é aquela a quem foi conferido o poder para ordenar e tomar decisões, e o faz com justiça, considerando os seus liderados. O autoritário é aquele que impõe suas ideias, ou seja, ideias próprias, agindo com arbitrariedade. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus, mas cada um prestará contas das atribuições que lhes foram confiadas. A autoridade que nós obedecemos, está em Romanos 13, abram aí,
é aquela que é constituída por Deus e vive segundo os padrões de Deus. Pedro deixou claro, quando mandaram eles calar e não pregar o evangelho, Pedro fez uma pergunta e é essa que a gente deve fazer quando a autoridade não for aquela que vive nos padrões de Deus. Convém obedecer os homens ou a Deus? Qual que é a pergunta de Pedro? Porque eles estavam agora proibidos de anunciar o evangelho. O que Pedro estava dizendo? Que nós devemos obedecer nesse caso a Deus. Não, a lei fez Daniel parar de orar ou ele continuou orando? A lei dizia: ninguém ore mais ao seu Deus, ninguém mais procure e busque nada de ídolos, nada de deuses. E aí o Daniel fez o quê? Agora não tem jeito de orar mais, está vendo? Mas eu acho que é de Deus, porque a gente estava cansado de orar já. Foi assim? Quando a gente tem vida de oração, a gente tem prazer de orar. E aí Daniel continuou orando 3 vezes. Sabe o que Daniel podia fazer? Usar de sabedoria, Tem uns crentes aí que dizem que está usando de sabedoria. O que ele podia fazer usando de sabedoria? Pelo menos fechar a janela, para que eles não vissem. Mas o que ele fez? Continuou o mesmo ritual, porque a palavra dizia: abrindo a janela para o lado do templo, vocês vão orar e eu vou ouvir. É melhor orar para Deus ouvir do que calar para Deus não agir. Ele abria a janela do mesmo jeitinho, o povo passava e via, falou: mas esse cabra ainda está orando. Porque eles fizeram a lei justamente para parar Daniel. Escute, tem um punhado de gente fazendo leis justamente para parar a igreja. A igreja não obedece aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. A igreja obedece a palavra. Daniel continuou, foi lançado na cova dos leões, mas quem obedece à palavra tem Deus em seu favor. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós nos sujeitamos às autoridades desde que elas não estão contra o nosso Deus. Ok? Por isso, os filhos estudam na escola, e naquela escola vai passar algo que a Bíblia condena. Você tem o direito de ir lá na diretora, não é irmã Leslie, irmã Elaine, irmã Ione, você vai lá na diretoria e diz: não quero que o meu filho participe. Pronto. Agora tem pais que dão uma desculpa, mas porque na verdade querem que os filhos participem. Muitos cristãos fazem isso, ou que se chamam cristãos, se dizem cristãos. Então, nós temos que aprender a nos sujeitar em Cristo. E escute aqui uma coisa: toda autoridade que há é ministro de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus e traz condenação sobre si. Então, se não está contradizendo a palavra, eu devo me sujeitar, submeter à autoridade. E aí, muitas igrejas não crescem mais, porque muitas pessoas sempre estão se levantando contra as autoridades. E contamina o coração do vizinho. E aí, ao invés de curtir o privilégio, entre aspas, de ter alguém, uma igreja, uma pessoa que está servindo a Deus, estão destruindo pessoas honestas e sinceras. Porque pessoas honestas e sinceras, que pregam o evangelho do jeito que deve ser pregado, não vão ser amados por muitos. Você acha que Jesus foi amado por muitos, ou ele foi odiado por muitos? Quando Jesus veio, ele foi amado por poucos e odiado por muitos. Por quê? Porque a palavra do evangelho é uma palavra que nos manda mudar de vida. A começar de João 6, tinha uma multidão ouvindo Jesus, só ficaram os 12. Porque a palavra de Jesus
é para você e para mim mudar de vida. E isso a gente muitas vezes não quer. Nossa, mas hoje eu apanhei. Apanhou ou curou? Apanha quem não quer mudar de vida, irmão. Quem quer mudar de vida, a palavra sara, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. O que a palavra tem provocado em você ultimamente? Feridas ou cicatrizes porque curou? Você tem que pensar sobre isso. O Senhor dos Senhores, Jesus Cristo estando conosco, Ele obedeceu, se submeteu à autoridade. O Pilatos foi falar com ele e disse: nenhuma autoridade tu teria se do alto não fosse te dado. Mas eu vou obedecer a si mesmo. Às vezes nós somos arrogantes com as autoridades, porque na verdade somos cheios de orgulhos. Orgulhosos. A gente faz uma carinha de que obedece, dá até um sorriso amarelinho, mas na alma está fechado. E eu quero te dizer uma coisa: Deus nos mede a partir do coração e não a partir das palavras. Nós temos que, a Bíblia diz, se for fazer para Deus, faça de coração. Tudo que você for fazer, se submeter às autoridades, ao pastor, à pastora, ao líder do seu departamento, ao seu pai e sua mãe, é de coração. Se Deus mandou obedecer, é porque Ele estava organizando, Ele está abençoando. Nosso orgulho às vezes é muito grande para isso. Jesus obedeceu os seus pais terrenos, e Jesus obedeceu o Pai Celestial, e também as autoridades governantes. Jesus nos deu um exemplo. E Ele podia fazer muita coisa ali, não é? Só que Ele veio para obedecer. Quer um segredo de vida cristã? Obediência. Os servos do Senhor devem ser, então, submissos às... Vamos lá, Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, versículo 2, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Façam isso e não estarão trazendo condenação. Obedeça, traga o bem para você. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a igreja, ela não veio para fazer vandalismos, ela não veio para fazer greves contra autoridades, ela veio para fazer o papel de imitadora do Senhor Jesus Cristo. Por isso, jamais concordo com a igreja que vai para as greves e para as ruas. Eu concordo com a igreja que quando a sua nação está passando por problemas, ela vai para as vigílias de oração e clama ao seu Deus. A igreja, ela faz muito mais de joelhos do que andando nas ruas. Nós somos sal, nós somos luz,
Nós somos a diferença. Nós não nos igualamos com o mundo. Nós fazemos a diferença. Mas eu tenho que lutar pelos meus direitos. Lute por eles de joelho. Tem vários testemunhos de pessoas que foram injustiçadas. Pessoas que a lei se levantou contra, elas foram para o joelho, Deus mudou até leis para beneficiar. Deus abençoa. Nosso problema é querer resolver com a inteligência e com a boca. E Deus nos ensinou que se nós entrarmos para o quarto e nos ajoelharmos diante do Pai em secreto, Ele nos ouve em secreto e Ele nos abençoa. É clamar, é orar, é buscar. E lá não entra, o pessoal fala mal da empresa, é essa empresa que precisa de mudar mesmo. Você está sendo igual. Faça diferença. Fale palavras diferentes. Use coisas diferentes na sua vida. Você é luz, você é sal. Amém? Os adolescentes conseguem dar glória aqui a Deus, os que têm até 14, 15 anos. Porque a gente tem que aprender desde agora a ser uma igreja que faça diferença. Eu vi uma coisa que ela é bem terrível. Assim como na Bíblia, não foi passado de geração a geração as coisas do Senhor, as palavras do Senhor, e houve uma geração que não conhecia Deus. Às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não passamos para os nossos filhos o temor que temos e o Deus que servimos e a forma correta de fazê-lo. Tem hora que nós estamos aqui, os nossos filhos estão dormindo, ao invés de nós ensinarmos eles a cultuarem a Deus. Tem hora que na hora do louvor está escrevendo, meu filhinho, não é que você tem que pegar, capeta, levanta e canta logo, não é assim não. Meu filho, levanta com o papai. O papai fizer, você faz também, porque nós vamos adorar Jesus. Aprende com o papai. Ensinar a criança no caminho. Outra coisa que até chamei a atenção de umas 2, 3 famílias aqui. Não deixa seus filhos em casa e vem para a igreja, não. Não faça isso, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho visto nesses tantos anos de ministério, que não são muitos e não são poucos, eu tenho visto pessoas que começaram a deixar os filhos, hoje os filhos estão bem longe delas. E longe de nós também, porque tem uns que estão presos, outros estão mortos. Ensina, pelo amor de Deus, traga seus filhos. Eu lembro que a gente trazia Ana Carolina e Sara Rúbia, estava passando mal, vomitando, trazia para a igreja do mesmo jeito. Vomita na igreja. Nós temos que aprender, irmão. A gente obriga os nossos filhos a ir para a escola, mas não traz para a igreja. Obriga a trabalhar, mas não traz para a igreja. Obriga a fazer deveres de casa, mas não ensina a estudar a revista da escola. Ou nós nos levantamos, ou a geração que vem estará morta. É preciso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e se preocupasse com isso. Às vezes uma mãe pega uma criança, gostaria de vestir umas roupas indecentes, e não tem coragem, mas gostaria, aí põe na filha. Não estou falando que você tem que vestir a sua filha igual o povo do mundo árabe, não. Mas também, você não pode vestir igual uma prostituta. E olha que tem prostituta que só se veste mal lá no prostíbulo. Nas ruas elas se cobrem. É hora de nós nos levantarmos como igreja. Não levantar como uma igreja imponente, dona do mundo. Nós não somos donos de nada. E nós não temos nada nessa vida, a não ser tudo que é Jesus. Porque tudo vem, tudo vai. Se você olhar dentro dos caixões de todos que foram enterrados, está lá, não levou casa, não levou carro, não levou nada. Mas uma coisa se foi, levou para o céu, foi o tesouro de ter Jesus e a salvação. É isso que nós temos que cuidar. É por isso que Jesus chamou um cabra de louco. Louco, e se hoje pedir a tua alma? Tudo que você está comemorando que tem, que vai folgar aí, para quem será? Você tem que cuidar da sua alma, tem que cuidar do seu futuro espiritual. Cuida, não despreze esse, mas não coloque aquele abaixo desse.
Você é um cidadão terráqueo, você é um cidadão da terra, sim, mas primeiro do céu. Cuide primeiro do céu, e por causa disso, faça bem aqui enquanto estiver. E nós temos que, irmãos, nos submeter às autoridades e às palavras que são pregadas. Toda palavra revelada é Deus que falou conosco. Toda vez que você briga com a palavra revelada, você está brigando com Deus. Toda vez que você levanta contra servos de Deus, você está levantando contra Deus. Porque os servos são deuses? Não, porque Deus está neles fazendo algo. Quando Paulo, preste atenção nisso, quando Paulo, então chamado de Saulo, porque são dois nomes iguais, quando Paulo, chamado de Saulo, ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Como assim? Estou perseguindo o povo do caminho, essa gentinha que está falando que serve um Deus que ressuscitou, que eu não acredito nisso. Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava levantando contra Jesus, ele estava levantando contra o povo. Quem levanta contra o povo de Deus, levanta contra Jesus, irmãos. E isso não nos faz melhor do que os outros, não. Só nos faz diferente porque Jesus está em nós. Enquanto Ele está em nós, faz diferença. Mas sem Ele, nós não somos ninguém. É a história do jumentinho. O jumentinho chegou triste, eu fui lá na cidade, não fizeram o que fizeram da outra vez. Como assim? Eu entrei uma vez na cidade e eles ficaram jogando coisa para mim pisar em cima, me colocaram uns tecidos, uns ramos, eu estava bem demais, e aí eu falei, vou voltar lá, vai acontecer tudo de novo. Voltei, ninguém me viu. Falou, como assim? Não viu? Da primeira vez, como é que... da primeira vez tinha um homem chamado Jesus sentado em cima de mim. Não, sem Jesus nós somos um jumentinho só. Nós temos que ter Jesus em nós. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é para ele. Vira para o seu irmão, se você vê que ele não está bravo, fala para ele, sem Jesus somos todos jumentos. Você teve coragem, parabéns, aleluia. Aleluia. E o que nós temos que ser também nessa missão de igreja? 4. Uma comunidade que cura. Nós curamos uns aos outros. Quantas pessoas aqui vieram para a igreja e tinham depressão e hoje não tem mais? Levante a mão, só para nós termos a noção. Você tinha depressão, não tem mais. Levante a mão bem alto. Olha aí. Porque aqui é uma comunidade terapêutica. Tomava remédio, tomava os remédios por receita, que é remédio, como que fala? Controlado, tinha que tomar a vida toda. Veio para Jesus, Jesus entrou. Tinha uma tristeza na alma, não tinha depressão, mas tinha tristeza, tinha trauma, não conseguia falar em público, não conseguia isso. Agora já está pregando para milhares de pessoas às vezes. É uma comunidade terapêutica. Não sabia conviver com pessoas, hoje convive, porque aceitou os conselhos dizendo, venha para o meio, esteja no meio, comunique-se com pessoas, venha para o grupo, e aceitou a palavra, veio para o grupo, agora sabe conviver. Quantas pessoas vieram para a igreja e tinham problema de possessão demoníaca? Caiu, o demônio pegava, envergonhava, mas encarou. Hoje elas expulsam demônios. Comunidade terapêutica. Quantas pessoas vieram para a igreja por causa de irmãs e hoje estão por causa de Jesus libertos e convertidos? Quantas pessoas vieram para a igreja para fazer um teste? Quantas pessoas leram a Bíblia para desmascarar, entre aspas, os cristãos? Hoje é defensor do Evangelho. Um dos autores mais lidos do mundo hoje é Augusto Cury, um doutor em questão do que se trata de sentimentos, aí tem as várias áreas dele. Ele leu a Bíblia para contestar, para achar as falhas e condenar os cristãos e o Jesus dos cristãos.
ao ler a Bíblia, se converteu. Hoje ele escreve ele escreve hoje os seus livros sobre esse Jesus fantástico e maravilhoso. Comunidade, venha para Jesus para ser curado, venha para ser liberto, venha para ser nova criatura, venha para se levantar e dizer: achei Jesus, o Jesus que pela palavra me libertou, me curou, me salvou, me transformou e me fez sua igreja. Entendeu? Você está triste dentro da casa de Deus? Ou você está alegre por ter Deus? Irmãos, uma coisa é daquela porta para fora o que acontece lá. Às vezes a gente entristece mesmo, mas aqui você não tem razão para ter tristeza. Aqui a única razão sua é ser feliz. Por quê? Porque você entrou dentro da casa de Deus. Porque Deus está aqui nessa casa. Assim como está nas igrejas sérias também. Deus está dentro de muitos de nós aqui. Aleluia. Então, cadê a alegria? Enquanto você não entender que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, você não será igreja. Ou você ainda não sabe o que é ter Jesus. Porque ter Jesus é maravilhoso. Irmãos, eu tenho lutas que você não sabe quantas. Não com pecado, graças a Deus, porque a graça do Senhor superabundou na minha vida, eu sou liberto. Mas lutas com obras, lutas com punhado de coisa que você não tem noção. Mas sou feliz o dia inteiro. A noite toda, a madrugada inteira, cada dia, 24 horas, porque Ele me salvou. Ele me libertou, Ele está na minha vida. Então, o médico dos médicos nos curou. E Ele está em nós. A igreja deve oferecer a mesma coisa a esse mundo que está enfermo. É uma mensagem que Deus me deu alguns anos atrás, que eu preguei em muitos lugares. Jesus Cristo, a cura que o mundo precisa. Nós levamos a cura que o mundo precisa. O mundo não precisa da Assembleia de Deus Filadélfia enquanto denominação, mas ele precisa do Deus que nós conhecemos enquanto igreja do Senhor Jesus. Amém? E aí, para encerrar, o que eu colocaria nesta lição seria as 4 funções principais da igreja, para que ela seja aquela igreja que as pessoas olhem para ela e dizem: eu quero fazer parte. Primeiro, irmãos, faltando 3 minutos ainda, irmãs. Primeiro, diga koinonia. A igreja, ela tem que ter comunhão. E essa nossa comunhão, ela tem que contagiar. Nós temos que dar as mãos. Nós temos que ter no nosso meio a verdadeira alegria. Não a alegria que o Mahatma Gandhi viu, que ele conta na sua biografia. Ele foi no momento de peregrinação, quando ele rapou a cabeça, vestiu de pano de saco, peregrinou. Ele entrou numa igreja evangélica e começou a assistir aquele povo cantando, alegrando e tal. E ele ficou empolgado, ele disse: eu quero falar com o pastor dessa igreja. A mensagem foi muito boa. E aí ele foi falar com o pastor mandou a secretária falar e atender ele. E disse que só podia atender tal dia lá na frente. Não precisava conversar com ele hoje. Não tem como, não tem acesso. E aí, sabe o que aconteceu? Olhe para cá. Sabe o que aconteceu? Ele disse: os evangélicos sorriem, cantam e pulam, e tem uma alegria que eles exalam, que parece muito boa. Mas na verdade é tudo encenação. Ele quis o evangelho que ouviu, mas abandonou o que ele não viu. Se tornou aquele que inaugurou uma religião de mais de 40 milhões de adoradores de rato. Nós temos que ter vida, irmão. Você é um zero nada sem Deus. Deus te trouxe,
Deus te lavou, Deus te limpou, Deus te libertou, Deus te transformou, Deus te deu vida, Deus te fez nascido de novo. Você tem que amar o lugar que você faz parte. É isso que vai fazer a diferença. Comunhão, koinonia. Diga koinonia. Pessoas que têm Jesus como Salvador e Senhor e são unidos nisso. Segunda coisa, diga querigma. Querigma quer dizer proclamação, quer dizer mensagem. A igreja ela tem uma mensagem a ser anunciada primeiro com testemunho, depois com a boca, como nós já falamos, e eu não vou falar sobre isso mais. Terceiro, diga diaconia. A igreja presta serviço. Onde ela está, ela é uma igreja de diaconia. É uma igreja que lava os pés de quem precisa lavar. É uma igreja que ajuda quem precisa ajudar. Escute, não malandros. A igreja não é boba. A igreja ela tem inteligência espiritual, não inteligência carnal, porque aí acaba sendo uma coisa de aproveitar do outro, tirar proveito. Não, a igreja ela não senta com os malandros e não almoça com os malandros, como Paulo falou, mas ela ajuda os descamisados que precisam, ela está sempre servindo. A igreja não é boba, ela é inteligente em Cristo, e nós sempre servimos. Quando você ora pelo irmão da igreja, você está servindo o irmão. Quando você ora pelo pastor, você está servindo o pastor. Quando você traz produtos para a cesta básica, nós estamos servindo os irmãos que precisam de cesta básica. Quando você faz o seu uniforme de diaconisa, você está servindo a igreja, organizando. Quando você cumpre a sua escala com prazer, com alegria de coração, sendo pontual, você está servindo a igreja. Quando você falta e avisa que está faltando, você está servindo a igreja e a si mesmo, porque está sendo honesto. Então nós temos que aprender a sempre estar servindo de uma maneira ou de outra. E a última coisa é martúria, que vem de Atos 1:8, e ser-me-eis marturéus, ou seja, testemunhas. A igreja ela é um testemunho vivo de que Jesus está vivo. Jesus é real, e o poder dele é real. O poder dele mudou minha vida, libertou minha vida. Aleluia. Quem é esse Jesus que você serve? O que me tocou, me libertou, me transformou, está dentro de mim. Me prova que esse Jesus está dentro de você. Não precisa de provar nada, eu já sei que ele está dentro de mim. Se você quiser a mesma coisa, procure ele de todo o coração, você vai achar. Me prova cientificamente. Eu não estou aqui para provar Jesus, eu estou aqui porque ele me provou e libertou. Pessoas que sabem o que querem, que sabem quem tem crido, que tem Jesus de verdade, que não semeia ódio, que não diz nas redes sociais, Deus vai condenar não sei o quê. Pessoas que se levantaram contra mim, mas não sei o quê. Para com isso, irmão. Seja cheio do amor de Deus. Saiba que todos aqueles que servem a Deus de verdade, eles vão ser odiados pelo mundo. É um sinal de que nós estamos com Cristo. Entendeu ou não? Nós somos perseguidos, nós somos odiados, caluniados, zombados, amaldiçoados, um punhado de coisa, pelas pessoas que não entendem o que é servir a Deus. Mas quando nos amaldiçoam, nós abençoamos. Quando fala mal de nós, a gente fala bem, se for possível. Se não for possível, mal nós não falamos. Quando bate numa face, oferece a outra. Quando pede para andar uma milha, a gente anda duas. Quando pede a túnica, nós estamos dando também a capa. Quando as pessoas olham para nós, nós temos água potável e doce, e nós não temos nada de amargo. Naquele que nasceu de novo, tem a doçura de Cristo. Veja suas redes sociais,
veja se não tem besteira lá. Se tem, elimina tudo e coloca novas sementes nessas redes sociais. Sementes de amor, de paz, de perdão, de alegria, de vida, de comunhão, de pessoas que realmente são sal e luz. Nunca poste nada para dar indireta. Como eu posto palavras fortes, às vezes pessoas pensam que eu estou jogando indireta. Não, irmãos, eu tento colocar o que Deus me inspira a colocar. Porque senão não adianta. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente posta. Muitas pessoas depois passam no particular, outros colocam lá mesmo, agradecendo a palavra que ajuda. Então vamos ser pessoas que faz diferença. Ok? As palavras que Deus me usa para pregar, eu não estou revoltado com você e nem querendo que você vá para o inferno. Estou pregando para você não ir para o inferno. Para você ser salvo, ser transformado, ser abençoado, ser ungido, crescer, ser de Deus, chegar no céu. Amém? Nós, preste atenção, nós como igreja, temos uma missão única, resumindo tudo o que nós falamos aqui, uma única missão: fazer com que o mundo veja Jesus no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus passeia no meio das igrejas, mas ela diz também que o Espírito Santo forma Cristo em nós. É aquilo que eu falei há algum tempo, e que até hoje está na minha memória, no meu coração. As mensagens que Deus me usa, irmãos, quando chega qualquer coisa, eu lembro das mensagens que Deus me usa, e eu me sinto na obrigação de ser o primeiro a viver aquilo, embora seja uma pessoa, ser humano, que falha, mas eu não quero viver para falhar. Eu lembro que nós falamos aqui na mensagem: quer saber se você tem Jesus? Chega no seu vizinho e pergunte: você vê Cristo em mim? Chega no seu esposo e pergunte: você vê Cristo em mim? Chega na sua esposa e pergunte: você vê Cristo em mim? Eu tenho compromisso com Deus diante dos seus olhos? A minha maneira de vestir glorifica a Deus? A minha linguagem glorifica a Deus? Irmãos, eu não sou engessado, mas se eu tenho Cristo, eu sou transformado. E as coisas em nós têm que glorificar Jesus. O meu coração, ele guarda amargura, ódio, rancores, ou ele guarda Jesus? A sociedade tem que ver Cristo em nós, porque aí somos igreja. Pergunte para sua esposa: o nosso diálogo pós-igreja, pós-dia, pós-empresa, pós-trabalho, nosso diálogo quando estamos em casa, glorifica Jesus? Pergunte aos seus filhos: eu e seu pai estamos no nosso diálogo, conversa diária em casa, glorificando a Jesus? Ninguém é obrigado a mudar, irmãos, mas se você tem Cristo, você é obrigado a glorificá-lo com a sua vida. E a obrigação mais prazerosa do crente é revelar Jesus na sua vida. Está triste ainda com essa palavra? Ou está alegre porque você tem Jesus na vida? Fique sobre os pés. Gostaria de fazer uma oração nesta manhã, nesses 5 minutinhos que nos resta. Nós não vamos ler relatórios. Eu gostaria de fazer uma oração para que a gente mude de atitude. Eu quero só dar uma palavra. Olhei ali para o Ricardo e lembrei sobre a questão de predestinação, irmãos. Não existe dentro do nosso credo confessional e do meu em particular, na minha teologia bíblica,
Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. E não existe jamais Deus escolher uns para o céu e outros para o inferno. E aí tem um camarada aí dizendo que a gente chamaria isso de injusto, mas Deus é justo em tudo que Ele faz. É claro que Deus é justo em tudo que Ele faz. E é por isso que Ele não escolheu pessoas para o inferno e pessoas para o céu. Porque Ele é justo em tudo que faz. Os textos que eles usam no calvinismo são os mesmos textos que contradizem o que eles falam. Só que eles deixam a presciência de Deus de lado e começam a falar de um Deus que é soberano ao ponto de não considerar nada sobre a questão de uns para o céu e outros para o inferno. E eles dizem que nós somos mortos em delitos e ofensas. Como que um morto vai tomar decisão? Sabe como que um morto toma decisão? Quando ouve o Evangelho. Quando ele ouve o Evangelho, essa palavra, ela traz vida e lucidez. E naquele momento ele pode dar uma resposta, se quer ou não esse Deus que ressuscita. E deixa eu te falar uma coisa. Escute, preste atenção, Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus escolheu uns para o inferno, porque não tem como você mudar. Se Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação, é óbvio, é fato, é claro que Ele escolheu uns para o céu, outros para o inferno. Sim ou não? Não tem essa. Se Deus, esse Deus cheio de amor, escolheu uns para o inferno e outros para o céu, por que vai ter juízo final? Espera aí. O trifênio e a trifosa foram condenados ao inferno. Mas senta aqui na cadeira. Vocês estão condenados porque vocês pecaram. Peraí, Jesus. Porque nós pecamos ou porque o Senhor nos escolheu para o inferno? O juízo final aqui, não sou eu que tenho que ser julgado. Nesse caso é Jesus que tem que ser julgado. Dói o coração falar isso. Por quê? Porque foi Jesus que escolheu uns para o céu, outros para o inferno. Jesus, por que o Senhor escolheu a trifena para o inferno e o trifeno para o céu? Como que vai ter juízo final, Ricardo? Me diga, como que vai ter juízo final e pessoas vão ser julgadas, grandes e pequenos? Apocalipse 20, de 11 a 15. Grandes e pequenos. O mar vai dar os seus corpos, tudo vai dar, vai ressuscitar e vai ser julgado. Grandes e pequenos vão comparecer diante do trono de Deus para o julgamento. Julgamento de quê? Se foi Deus que mandou isso para o inferno? Ora, irmão, nós temos que nos converter. Sabe por que essa igreja está ficando cada vez mais fria, a igreja no mundo? Porque pessoas como essa estão dizendo que Deus escolheu uns para o céu e para o inferno. Se Deus escolheu uns para o céu e para o inferno, para que eu vou me esforçar? Porque se eu estou salvo, já vou ser salvo. Se eu estou condenado, já vou ser condenado. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou mudar de vida? Para que eu vou abandonar pecado? Para que eu vou pregar o Evangelho? Para que eu vou para a Europa pregar o Evangelho e pagar caro? Mas já está definido aí. Não é predestinação? Não, senhores. Muda de vida. Confessa seu pecado e abandona. Quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Em nome de Jesus está expulsa essa doutrina espúria. Em nome de Jesus. Esforça-te, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Lá não está escrito assim: os que foram escolhidos serão salvos e os que não foram serão condenados. Não. Quem crer, em nome de Jesus, fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. É por isso que eu não gosto de que façam algumas coisas baseadas nessas leituras, porque o discurso é bonito demais, mas é antibíblico. Amém? Giovana fez lá o seminário onde fez e passou sérios riscos e apuros, porque pessoas, elas são idólatras com o calvinismo. Idólatras. E parece que ela foi uma das mais perseguidas lá, por quê? Porque ela tem um pensamento contrário. Eles queriam doutriná-la no calvinismo, porque tinha que ser, porque não sei o quê. Não é nem anunciar Jesus, é anunciar o calvinismo. Verdade ou não?
Irmão, cuida da sua vida, abandona o pecado, se converta a Jesus. Jesus liberta, salva, dá poder, dá graça e leva para o céu. Amém? Vamos orar? Eu não penso assim, porque eu não quero abandonar as coisas que precisa abandonar. Nós temos que pensar como a Bíblia pensa, e o nosso Deus não é injusto. O juízo final é para que as pessoas sentem lá e possam falar do erro que cometeram e do evangelho que negaram. Jesus não oferece o inferno, Jesus oferece o céu. E quem rejeita o céu vai estar naquele dia para ser julgado. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra nesta manhã. Nós levantamos as mãos e queremos ser igreja. Nós queremos cumprir a missão como igreja. Abençoa teu povo, ajuda teu povo, ajuda a mim, ajuda a minha família, ajuda-nos no entendimento da palavra. Repreende todo o mal, repreenda todo o mal em nome de Jesus. Senhor, aqueles que levantam as suas mãos agora, dá graça, dá poder, dá direção. Faça nascido de novo, faça cheio do Espírito Santo, faça cheio do teu amor, faça cheio da tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta esse irmão, levanta essa irmã, levanta esta igreja, lava esta igreja no sangue de Jesus, lava as nossas vidas no sangue de Jesus, nos faça unidos, nos faça ter, Senhor, a koinonia, nos faça ter a querigma, nos faça ter a diaconia, nos faça ter, meu Deus, o marturel, em nome de Jesus. Nos faça em comunhão, nos faça em serviço, nos faça em adoração, nos faça, meu Pai, aquela igreja que prega, que anuncia a mensagem, e a igreja que morre por seu Cristo, por ser nascida de novo. Abençoa agora, renova, fortalece e dá vitória em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quem concorda está nessa, por Cristo, para Cristo e em Cristo, diga amém. Amém. Curva sua cabeça, levante sua mão. Pela internet, Selma Pereira Salgado, Deus abençoe. Marinéia Gonçalves, Neuza Santiago, Renata de São Paulo, Edmundo de Goiatuba, Nilde Leite, que Deus abençoe todos os internautas. Tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate e cafezinho. Curva sua cabeça, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a sua paz. Seja isso hoje, amanhã e eternamente. Os que recebem se alegram, vão dizer amém. As senhoras já se colocam aqui para o breve ensaio, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Os que vão descer as águas, uma breve reunião com os que vão batizar aqui à minha esquerda, por favor. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe nossos queridos visitantes, os parentes que aqui estão. Deus te abençoe, internauta, e te ajude a ser essa igreja que cumpre a missão de revelar Jesus em si por toda a terra. Deus te abençoe.